Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a este Mestre que nos ama tanto e que nos busca incansavelmente. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. E hoje estaremos no capítulo 12, Amor e Renúncia. Mais um belíssimo capítulo deste livro extraordinário que realmente toca os nossos corações. Humberto de Campos faz aquela análise profunda de contos, de histórias que existem no mundo espiritual e traz para a gente de uma forma escrita assim, exemplar. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já chegou, para iniciarmos com uma pequena introdução e depois a leitura do livro? Socorro, tudo bom, Socorro? Muito boa noite. Espero que o casal esteja muito bem. Aquele beijo especial no seu Carlos. Sérgio, boa noite, tudo bom, meu amigo? Espero que você esteja melhor. Maria Terezinha, muito boa noite. Um beijo na sua família, em especial no seu neto. Albertinho, meu irmão. Espero que você esteja muito bem, se Deus quiser. Amanhã estaremos juntos na nossa reunião de quinta-feira. Aquele beijo especial na Ângela também. Um beijo especial no casal. Neia Viana, tudo bom, Neia? Muito boa noite, que Jesus abençoe você e a sua família. Que todos possam receber também aquela luz que emana da nossa casa espírita. Marisa, minha irmã, tudo bom? Um grande beijo no seu coração, que Jesus te abençoe. Sônia Maria, tudo bom, Sônia? Muito boa noite, bem-vinda. Que as luzes do nosso Mestre também recaiam sobre você, sobre a sua família. Tereza, tudo bom, Tereza? Espero que você esteja muito bem também com a sua família. E as pessoas vão chegando. Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa breve introdução. Então, o que eu pensei em hoje falar nesse momento inicial da nossa pequena live? Porque esse capítulo fala um pouco sobre as bodas de Caná. Oi, Doriane, boa noite. Estou vendo que está chegando aqui. Esse capítulo fala um pouco sobre as bodas de Caná. Quem não se lembra, as bodas de Caná foi o primeiro milagre descrito no Evangelho, e só está no Evangelho de João esta passagem, onde Jesus é convidado a um casamento e lá ele transforma a água em vinho. Essa passagem tem valores muito profundos e são esses conceitos que eu gostaria de conversar com vocês, porque realmente, se compreendermos essa lição, as nossas vidas vão ser mais fáceis. Então, Maria é convidada a um casamento e Jesus também recebe esse convite. E no Evangelho de João nos diz que Jesus e os seus discípulos também foram ao casamento. Então, todos foram convidados. Chegando lá, e é importante nós compreendermos que 2000 anos atrás, as festas de casamento eram um pouquinho diferentes das nossas festas de hoje em dia, né? Hoje nós fazemos um evento e, às vezes, uma cerimônia religiosa, às vezes apenas o civil, e depois algumas horas de encontro com os amigos, seja um jantar, uma festa.
né? Mas são poucas horas que ocorrem essa festa. Há 2000 anos, tudo era muito diferente, né? Quando você chamava a sua família, chamava seus amigos para uma festa, as pessoas demoravam muito até chegar no local. Não tinha carro, as pessoas iam lá com seus burrinhos ou caminhando. Então, às vezes, eram dias de caminhada. E não dá para a gente, de alguma forma, achar que apenas 4 horas íamos resolver o problema. Deixa eu só dar uma lidinha aqui, porque eu acho que foi bem importante isso. Oi, Rosângela. Lembrar aqui para a gente fazer uma prece para ela, tá? Com certeza ela vai ser tocada nesse momento das nossas orações. Então, já deixando para os espíritos aí essa ajuda, esse amparo para sua mãe, tá? Fica tranquila, minha amiga. E voltando então, esses eventos, né, por as distâncias serem enormes, o tempo de caminhada muito grande, então a festa não podia ser apenas 2, 3, 4 horas. Então as festas demoravam alguns dias, justamente para dar tempo de todo mundo matar a saudade e depois retornar aos seus lares. Assim, chega Jesus, chega Maria, sua mãe, chega os seus discípulos nesse evento, e na noite da festa, e eu fico sempre imaginando, né? Você demora um tempão para chegar, aí você é recebido, você bate papo, blá, blá, e aí passa 1, 2 dias, aí acontece realmente a festa de casamento. No meio da festa, para a vergonha dos noivos e dos pais dos noivos, o vinho acaba. E eles, muito sem graça, não tinha naquela época Zé Delivery, né, para você pedir uma entrega em domicílio, ou um barzinho na esquina onde você pudesse descer para comprar mais umas garrafas de vinho. Essas coisas não existiam. Só tinha uma saída: acionar aquele que tinha fama de milagreiro. Só que os noivos e os pais dos noivos ficaram constrangidos. Vou falar com Jesus diretamente. Algo tão mundano, né? Acabou o vinho e foi uma culpa nossa. Não estamos falando assim, ah, não, a filha de Jairo morreu e então chama Jesus para ressuscitá-la. Não é isso. O vinho acabou. E provavelmente, ou porque a família não tinha recursos suficientes para uma quantidade grande, ou porque erraram na conta. E aí, muito sem graças, eles foram e pediram para Maria, não pediram diretamente a Jesus, para que Maria interviesse e conversasse, pedisse para Jesus que para ele dar um jeitinho na situação. Aí a gente já tira um ponto. O quê? Jesus já tinha fama de milagreiro, né? Ninguém vai chegar para a mãe de alguém e falar assim: olha, pede para o teu filho aí dar um jeito. Se ele não trabalha numa transportadora de bebidas, se ele não é dono de barco, como assim ele vai dar um jeito? É porque com certeza Jesus já deve ter feito algumas coisas antes e isso caiu na, na boca pequena dos seus familiares, dos seus amigos. E Maria foi lá conversar com Jesus. Deve ter chamado ele no canto, né? Eu fico imaginando essa cena. Jesus batendo papo com as pessoas, tranquilamente. Aí Maria, Jesus, você pode vir aqui no cantinho conversar comigo? Sim, mãe, o que foi? É porque o vinho acabou e os noivos estão muito sem graça. Você pode fazer alguma coisa para resolver o problema? Jesus deve ter olhado assim para a mãe, né? E falou: mãe, você sabe que minha hora não chegou ainda. Isso está descrito no Evangelho. Jesus diz a Maria que a hora dele fazer os milagres publicamente não havia chegado. E por que isso? Porque Jesus sabia que quando ele começasse a fazer essas maravilhas, ia vazar a informação e as pessoas do sinédrio, os religiosos, iam começar a persegui-lo. E ele não queria esse problema nesse iniciozinho do seu ministério. Deixasse para mais para o final. Tanto que durante muito tempo ele faz os milagres e sempre diz para as pessoas: vai e não fale nada para ninguém que isso aconteceu. Justamente porque ele sabia que na hora que as pessoas soubessem, ouvissem isso,
O mundo ia se voltar contra ele. E não deu outra. Vocês devem lembrar que um pouquinho antes da sua crucificação, ele ressuscita Lázaro. E nesse momento, ele não pede silêncio. É como se ele já tivesse assim: estou pronto, minha missão chegou ao fim e agora é hora de enfrentar as consequências. Esses dois pontos que a gente está falando aqui, tanto as bodas de Caná quanto a, a ressuscitação de Lázaro, são muito bem contados nessa série The Chosen, Os Escolhidos. Não sei se vocês estão acompanhando. Na primeira temporada, há as bodas de Caná, e nessa última temporada, né, que eu acho que é a temporada 4 ou 5, não, acho que é 5 ou 4, eu não sei. Ele vai e, num dos últimos episódios dessa última temporada, ele ressuscita Lázaro. E aí, voltando, Maria pede com todo carinho, Jesus olha para ela: ó, mãe, você sabe que não chegou a minha hora? Ah, mas filho, vai lá, por favor, ressuscita, desculpa, resolve esse problema para mim. E Jesus deve ter olhado assim: ok, mãe, eu amo tanto você, como é que eu vou dizer não para essa minha mãe que eu amo tanto? Mas faz o favor, mãe, pede para eles, todos esses que pediram que eu resolvesse o problema, que coloquem água nos vasilhames onde antes existia vinho, porque eu vou dar um jeito. E ela foi lá, correu: olha, gente, coloca a água ali, porque meu filho vai resolver. Os pais dos noivos, os noivos foram e encheram todos os vasilhames, deviam ser aquelas ânforas de barro, né? De cerâmica, encheram tudo e lá voltaram tranquilos, sabendo que algo ia acontecer. Jesus pede para que eles servissem uma taça e levassem para o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias era aquele que organizava, que participava da festa também, né, na época. E ele devia ser aquele enochato. Sabe aqueles enochatos de hoje em dia? Que pegam o vinho, que balançam a taça, que respiram e sempre encontram um defeito no vinho. Nunca o vinho tá bom, tá sempre querendo estragar a festa dos outros. Ele devia ser assim. E ele, quando bebe o vinho, ele pede para que os familiares, os donos da festa fossem chamados e diz assim: pessoal, geralmente nas festas as pessoas servem os melhores vinhos no início e quando vai chegando no final da festa eles colocam os vinhos mais simples para o pessoal que já está mais ou menos altinho, né? Beberem porque eles não percebem a diferença. Vocês não, vocês fizeram o contrário. Vocês colocaram o vinho simples no início e agora, nesse momento da festa, vocês estão servindo o melhor vinho que eu já bebi na minha vida. E aí eu fico imaginando, né? Que vinho foi esse que Jesus transformou, né? Outro dia eu vi, fugindo bastante do assunto, mas claro, nos mantendo nessa passagem. Outro dia eu vi um documentário de um jornalista falando, né, sobre que vinho seria esse. Lembrando que aquela região é a região, na época era conhecida como Síria-Palestina. E existe um vinho hoje, que a uva é chamado Syrah, que é justamente da Síria, né? Então, nesse documentário diziam que esse vinho, que a água foi transformada em vinho, era dessa uva, né? A Syrah. E nesse momento, pegando a ideia desse mestre de cerimônia que provou o vinho e achou maravilhoso, a gente pode até também tentar encontrar essa resposta a respeito de se o vinho tinha ou não álcool. Porque existe essa discussão: será que Jesus transformou um vinho com álcool ou era um suco de uva? Eu não vejo problema nenhum em ter transformado o vinho normal, um vinho com álcool, né? E muito provavelmente deve ter sido então essa uva Syrah. Então, voltando à nossa passagem e dando aquela interpretação que eu acredito que seja muito importante para todos nós. Em primeiro lugar, a relevância de Maria nessa história. O papel da mãe de Jesus intercedendo por aqueles que pedem os milagres. É claro que as pessoas podiam ter ido diretamente a Jesus,
Mas muitas das vezes, pedir para Maria que todos os espíritos que a conheceram, os espíritos muito evoluídos, ainda menos evoluídos que ela, e que tiveram contato, dizem que é um espírito mais doce, mais amável, mais gentil, mais amoroso. Então, estamos com problema, se estivermos com problema, pede para Maria, pede para que ela interceda por nós com Jesus, que o pedido da mãe sempre é atendido. E um outro ponto que é muito importante também, e que às vezes passa despercebido. Existe uma contrapartida. O que Jesus falou? Ok, eu vou resolver. Mas peça para que eles, todos esses que pediram, que vão lá e coloquem água nos vasilhames. Eles também tinham a participação na solução do problema. E é isso que nós não compreendemos. Às vezes nós pedimos milagres, pedimos a intercessão de Maria, pedimos a solução dos nossos problemas, mas esquecemos que nós também fazemos parte dessa equação. E que existe uma contrapartida nossa, existe uma ação nossa para que o milagre aconteça. E se nós não nos propusermos a desempenhar o nosso papel nesse problema, o milagre não acontece. Então, quantas vezes nós estamos muito tristes, estamos infelizes, desesperados e a gente pede uma fé verdadeira para que a alegria volte, para que a nossa vida melhore. Mas qual será a nossa contrapartida? Qual será a nossa ação para que o problema seja resolvido? É claro que existem diversas situações, mas às vezes são ações simples e que nós não somos capazes ainda de resolver, como perdoar. Quantos momentos nós temos em nossos corações uma profunda mágoa? E essa mágoa, esse ressentimento é responsável pela nossa infelicidade. E aí nós oramos com muito fervor para que voltemos a vibrar a alegria, a felicidade. E a nossa contrapartida é perdoar. Mas não somos capazes. Então o milagre não vai acontecer se nós não trabalharmos na nossa seara. Todos nós também temos uma função, uma prova, um objetivo. Somos responsáveis pela nossa felicidade também. Então é muito importante enxergar essa passagem com esse olhar maduro de que Jesus é muito, muito importante, mas nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelas nossas decisões. E se esquecermos disso, o milagre não vai acontecer. E um outro muito importante também em relação a toda essa história que a gente vem falando, é que às vezes nós não convidamos Jesus para as nossas festas. Quando digo festas, as nossas vidas, né? E aí o vinho acaba, isto é, a gente está falando metaforicamente, né? Que não é o vinho exatamente, mas uma questão acontece. Ué, cadê o mestre? Agora que eu estou me lembrando, eu esqueci de convidá-lo. E quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes nós vivemos uma vida inteira sem convidar um dia sequer Jesus para a nossa intimidade? E aí o problema acontece, nós achamos que ele tem por obrigação resolver. Será que realmente é assim? É claro que Jesus não está preocupado se nós chamamos ou não. Se estiver no alcance dele, ele vai resolver, vai ajudar. Mas nós deveríamos também ter esse olhar maduro e lembrar, analisar friamente se somos merecedores ou não dessas bênçãos todas que achamos que devemos receber do alto, porque esquecemos de orar, esquecemos de compreender, esquecemos
de amar, esquecemos de perdoar. E tudo isso que eu acabei de citar é, de alguma forma, convidar Jesus às nossas bodas. É lembrar dele de maneira séria, amiga, responsável, madura. Se não fizermos isso, se ao invés de chamarmos Jesus, chamarmos parentes distantes, familiares próximos, amigos, estamos colocando essa figura sublime que deveria estar em primeiro lugar na lista dos convidados lá atrás. Jesus não quer, ele não deseja que nós abandonemos os nossos familiares, larguemos tudo. Mas existe uma lista de prioridades que temos que ter em mente. E, em primeiro lugar, isso já foi nos dito há 2000 anos, é o nosso Pai, Criador, Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu acho que o significado da leitura de hoje vai ser colocarmos dentro dos nossos corações esse primeiro mandamento, esse maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se não fizermos isso, não estaremos em sintonia com essa força criadora, que é profundo amor, e nós estaremos escolhendo outros. Mais uma vez, não é abandonar família, não é abandonar profissão, não é abandonar os amigos, mas termos senso de prioridade. E ter senso de prioridade é enxergar, em primeiro lugar, Deus Pai como nosso guia maior e Jesus como nosso modelo que o Criador nos enviou. Vamos começar então a leitura? Boa noite, Cláudia. Vamos lá. Amor e renúncia. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Meu amigo Marcelo apareceu também. Marcelo, bem-vindo. Obrigado pela sua aula para mim. Amor e renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum e Jesus, depois de umas grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos nossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu e o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos
e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as manifestações íntimas. Por isso que quando oramos, geralmente falamos que Jesus é o nosso amigo de todas as horas, porque realmente ele se portou na perfeição da amizade. Aquele que veio aqui para ensinar, para servir, para trazer bom ânimo. Esse é o sentido da parábola das bodas, da passagem das bodas de Caná. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendem ou quando nos retribuem com ingratidão? Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei, mesmo assim, júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Realmente foi profética essa resposta de Jesus. E assim ele sorveu o vinagre da amargura, mas mesmo assim ele estava feliz em servir aos desejos do Pai Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas do seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. Que nós estávamos falando também da importância de colocarmos Jesus na lista de convidados. Eu vou reler esse parágrafo. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Antes exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Senso de prioridade, é o que estávamos falando. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da vontade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente,
não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis do mundo e da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. E se lembrarmos, Pedro tinha uma sogra, tinha uma esposa, e ele, de alguma maneira, não rompeu com esse laço, com esses laços, mas optou por seguir Jesus e trabalhar em seu nome na mansão de caridade que eles construíram em Jerusalém após a partida do Mestre. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar, onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. E se pararmos para pensar também, quantos espíritos nobres deixam o trabalho no plano espiritual superior para vir ao plano físico servir em nome desse mandamento maior que é amar. Isso também é renunciar. Então a vida dos grandes espíritos é repleta de renúncia. Nós é que não conseguimos ceder. Por isso é tão importante esse capítulo, para entendermos que sempre, sempre haverá um chamamento e vamos precisar optar. Mas geralmente ou não escutamos esse convite divino ou escolhemos o caminho mais fácil. Ainda não havia anoitecido. Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando testemunho real dos seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer, antes da hora extrema: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e amplitude dos zelos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir, pelo amor, todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno em obediência aos desígnios divinos.
depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Nega-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina as criaturas, nessa hora suprema, a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galiléia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do templo, desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem. Passa no dia do Calvário em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio, sem proferir a mais leve acusação, caminho humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Gente. E este homem viveu entre nós. Hoje realmente conseguimos entender o porquê da nossa história ser dividida em duas partes. Porque Jesus é muito especial. Vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer uma oração também pela mãezinha da nossa amiga Rosângela, para que ela seja acolhida no plano espiritual com a graça de Deus e o despertar dos bons amigos da espiritualidade. Vamos lá, pessoal. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, lembrando de Ti com alegria que nos enche a alma. Sabemos que o Seu caminho na Terra foi de muito sofrimento. Mas depois deste capítulo, lembramos, compreendemos que a renúncia é sinal dos espíritos nobres. E a Tua renúncia, Senhor, é o exemplo maior de amor pela humanidade. Há 2000 anos aqui, vieste nascer com seres ainda tão perdidos, tão ignorantes. Mas o Teu amor, profundo e libertador, deixou uma semente no coração de cada ser. E essa semente vai desabrochar na rosa perfumada que transformará o mundo e que tanto precisamos em nossas vidas. Mestre amado, fica conosco, nos abençoando. Fortalece os nossos propósitos. Ajuda na nossa compreensão. Porque quantas vezes somos convidados à boa nova, mas quantos momentos não percebemos o Seu convite. Assim, Senhor, pedimos que o Teu amor circule em nossas vidas e através deste Teu sentimento mais puro
se assemelha com o amor do Pai, possa despertar as nossas consciências e assim possamos todos nós, um dia, olhar para trás e ver que também amamos e que também nos doamos à tua causa. Que teu amor continue vibrando em nossos corações e que as nossas noites sejam abençoadas por ti. Muito obrigado, Mestre amado. Nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos guardar em nossos corações e mentes tudo que hoje aqui aprendemos, lemos, conversamos, porque realmente as mensagens que vêm nesse livro são libertadoras, porque retratam a verdade do plano espiritual mais alto, que é a verdade do Cristo. Boa noite e até semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Fiquemos com Jesus.